Graça e paz, amados. Hoje nós queremos dar continuidade a um vídeo falando sobre a Páscoa, né? Nós falamos no vídeo anterior a respeito dos períodos, né? Que fizemos um breve resumo a respeito de cada período. Há muita coisa a ser trabalhada aí em cima de cada período desse, né? E hoje eu quero focar mais na questão, né, da Páscoa atual, né, aquilo que nós celebramos hoje. Mas antes de nós focarmos nessa Páscoa atual, eu gostaria de voltar um pouco na história, alguns elementos que foram introduzidos na Páscoa, a qual a grande maioria, uma boa parte das pessoas celebram hoje. Então nós vamos ver alguns elementos que foram introduzidos aí que estão, né, de certa maneira querendo ser o foco, né, ou as pessoas colocando como foco, como ponto central da Páscoa, que não é a verdade bíblica, né? Então nós temos aí um elemento chamado ovos de coelhos, né? Se é que coelho põe ovos, eu não sei de onde arrumaram essa história, mas como surgiu isso aí, né? Vamos lá ver alguma coisa a respeito disso aí. Então nós vemos aí que se nós buscarmos, puxarmos para a história lá como é que foi introduzida essa questão de ovos de Páscoa aí, nós vamos ver que os anglo-saxões, eles comemoravam a entrada da primavera com a festa e foguetes. E usando o quê? Usando o coelho como símbolo da vida e a fertilidade que a primavera anunciava em sua passagem, né? Então, e já os antigos chineses, eles também comemoravam a entrada da primavera, mas usavam o ovo, com a mesma simbologia dos anglo-saxões, introduzida pelos povos, né, esses povos anglo-saxões. E essas tradições, então, pagãs milenares, foram introduzidas oficialmente pela Igreja de Roma em 1215, nas comemorações da Páscoa, e passaram então a significar, né, a ressurreição e a esperança e a fraternidade, entre aspas. Então, no começo, os ovos que eram utilizados eram ovos de galinha, né, ou de pata, pintados. Mais tarde aparecem aí os ovos mais aprimorados, né, e eram feitos de madeira ou cera. E em 1828, né, a Europa, ou na Europa, né, desenvolveu-se a indústria aí do chocolate, quando surgiram os primeiros ovos de chocolate, né? E foi no início então do século XX que os ovos de Páscoa enfeitados, né, apareceram. Na década de 20 aí, chegaram, né, de Paris ovos de chocolate decorados com papéis, né, fitas, e ultimamente surgiu aí, né, o Pascoal aí, né? Então, um boneco aí de chocolate que se une aos demais símbolos, né, para afastar o Senhor Jesus da mente dos homens. Eles eram, né, os principais elementos aí proféticos, né? Ou seja, né, o principal elemento profético da Páscoa é Jesus, né? Esses demais elementos são criação humana, tá? Então, assim, os ovos e os coelhos, né, substituíram para alguns, né, o Senhor Jesus na comemoração da Páscoa, tanto quanto a questão também do Papai Noel, né, tomou o lugar aí de Cristo, né, no Natal. Então, é fácil nós concluirmos, portanto, que a Páscoa hoje é sinônimo de coelho e de ovos de chocolate, exatamente por essas questões, né? Mas a verdadeira Páscoa mesmo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós observamos que, né, como nós já vimos lá no livro de Êxodo, né, a primeira das três festas, né, dos judeus, conhecida também como festa dos pães asmos, né, conforme nós já vimos lá, registrada no livro, você depois pode estar lendo lá no livro de Êxodo, no capítulo 12, né, a questão do 23, também no livro de Deuteronômio, no capítulo 16, então foi instituído por Deus no Egito ali a comemorar, né, a Páscoa, algo que nós já vimos aí, né, a libertação do povo do Egito, né? Então nós não podemos perder de vista. O elemento principal da ceia pascual era o cordeiro, não era o ovo de chocolate, né? E nem o ovo da pata e da galinha, mas era o cordeiro.
cujo sangue apontava, né, profeticamente para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme João já havia afirmado, né, lá no capítulo 1, no verso 29 do Evangelho de João. Então, sendo assim, como tal, né, essa festa não diz respeito a nós, os crentes evangélicos, da palavra de Deus, né, aqueles que de fato, né, preservam a pregação da palavra de Deus. A festa, né, tal como ela foi instituída, não diz respeito a nós. A nossa Páscoa hoje é diferenciada, é Cristo Jesus, né? Então, Paulo, quando escreveu a sua carta a 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso, trabalhando ali mais precisamente o verso 7, né, ele diz assim, lançai fora o velho fermento para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Ou seja, Paulo está fazendo menção à questão de que a Páscoa, como ela foi instituída lá, né, no Egito, ela tinha, como nós falamos no primeiro vídeo, ela tinha uma mensagem profética, a mensagem dela era bem ampla, né, não era apenas a questão da saída do povo do Egito, ela não ia apenas marcar a saída do povo do Egito, a conquista da terra prometida, mas ela também traria essa amplitude, que é essa mensagem profética apontando para Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, né? E aí, então, nós podemos observar, né, que entre o que foi trabalhado durante esse período aí do Antigo Testamento, aquela história, né, e apontando para Cristo, era apenas algo, né, que trazia um simbolismo profético, né? E esse simbolismo já foi alcançado. Hoje nós não celebramos mais, né, esse simbolismo, porque já foi alcançado, porque era algo que vinha apontando para Cristo. A Páscoa se incluía entre as sombras que profeticamente anunciavam a primeira vinda de Cristo como Messias prometido, né, o qual tendo já vindo. Então ele substituiu as sombras aqueles elementos, aquela coisa toda, o cordeiro que era oferecido. Cristo veio e substituiu tudo isso, tornando-se ele mesmo a nossa Páscoa. Isso é a nossa redenção, né? Então, ao lembrar, né, o inconfundível fato, Paulo declara isso. Ele diz: Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, em vez, né, de uma festa judaica, né, ou cristã pagã, nossa Páscoa é uma pessoa, né? É a pessoa do Senhor Jesus que nos trouxe a redenção. Então, esta é a Páscoa verdadeira, né? O contraste com a Páscoa judaica transitória, né? Então, veio e ficou, né? Ela não ficou sofrendo alteração, como nós vimos na Páscoa judaica. Ela sofria as suas alterações. Cristo não sofre nenhuma alteração, é algo permanente, é algo verdadeiro, né? Porque vem diretamente de Deus, tá? E ele não vai sofrer nenhuma, né, influência humana. Pelo contrário, ele veio para influenciar, né, o ser humano ou levar o homem a Deus. Então ficou, né, ele veio e ficou nos corações dos que o aceitaram ou dos que aceitam de fato como Senhor e Salvador. Então Jesus celebrou a Páscoa pela última vez, e instituiu em seu lugar o quê? A ceia, a memorial. Então ele fala: olha, aqui eu estou, né, encerrando a antiga aliança e fazendo uma nova aliança, né, memorial. Então aquela última Páscoa ficou encerrada, né, a antiga aliança relembrada, né, e legalmente instituído aí no Sinai, né. E aí nós olhamos, se você observar, você pode confirmar comigo aí no Evangelho de Lucas, né, no capítulo, no Evangelho de Lucas, quando você olha ali no capítulo, a partir do capítulo 22, né, de Lucas, a partir do verso de número 19, né, a partir do verso número 19, né, capítulo 22, o verso 18, a partir do verso... Aí nós vamos encontrar exatamente essa descrição, né, de Cristo encerrando, né, essa questão aí. Capítulo 22, a partir do verso, aqui no verso 14, podemos antecipar um pouquinho mais, né?
vai até o 19, mas no verso 14 diz só: chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos, e disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comereis até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e parti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E aí no verso 19, quando ele fala: e tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então Jesus celebrou a Páscoa pela última vez ali, e logo em seguida a ceia é instituída, memorando a nova aliança no seu sangue, conforme ele mesmo diz. No verso 20 ele deixa isso bem claro, do mesmo capítulo 22, no verso 20, quando ele diz, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então a ceia, portanto, é para ser comemorado até que Cristo volte. Cristo é a nossa Páscoa, e não a Páscoa. Não é a Páscoa que é para ser comemorada como da maneira como está sendo comemorado hoje, como as pessoas distorceu, da palavra de Deus o verdadeiro sentido, Ela no começo tinha essa amplitude profética, agora cumpriu em Cristo e ele faz essa nova aliança, ele celebra essa nova aliança, Então ela foi retificada com a morte de Cristo, no Calvário, o acontecimento para o qual a Páscoa apontava. Então a Páscoa até ali, a celebração dela apontava para essa libertação e para esse Cristo que viria, e morreria em nosso lugar. Ele cumpriu isso, e ele vai reaparecer, com uma finalidade de memorial agora. A Páscoa ela reaparece agora como memorial, relembrar que Cristo morreu por nós, no estabelecimento do reino milenar de Jesus. Então é bom nós lembrarmos que a Páscoa dos judeus não estava associada a qualquer festa pagã, como nós estamos vendo muitos hoje fazerem, como a Páscoa da cristandade, como está ligado ao carnaval aí, Então logo vem o carnaval, o quaresma, esse período todo. A Páscoa do judeu não estava ligado à festa pagã a princípio. O acontecimento, para o qual a Páscoa apontava, o que parece, com certeza, esse acontecimento é a questão de Cristo, a vinda do Messias, Ao que parece, a Páscoa, então, reaparece aí com essa finalidade. Então, ela não está ligada a nenhuma festa pagã lá no período lá onde ela foi instituída, a antiga Páscoa, e nem a nova aliança. Ela está vinculada antes, aos feitos de Deus lá no passado. O povo estava celebrando aquilo que Deus havia feito, a libertação deles, do jugo do egípcio, e aos seus propósitos proféticos também relacionados com o Senhor Jesus, que foi materializado ali, que veio como homem, testificando no Cordeiro Pascual. Então, que nós de fato possamos resistir a essa ideia de que a Páscoa é coelho, que Páscoa é ovo de chocolate, e entendamos de uma vez, que a Páscoa é exatamente a presença de Cristo em nossa vida. Então fiquemos nós, como cristãos, como servos de Deus, com o Senhor Jesus. Ele é a nossa verdadeira Páscoa. Ele é o verdadeiro sentido desta celebração. O povo celebrou no início, apontando para Cristo. A amplitude da Páscoa celebrada no Egito foi para apontar para a vinda do Messias. Hoje nós temos Cristo como nosso único e suficiente Salvador, meu querido. Ele é a nossa Páscoa. Que nós, de fato, celebremos nesta Páscoa a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está à direita do Pai, que intercede por nós e que nos dá a vida eterna ao aceitá-lo, ao crer na obra que Ele realizou ali por nós na cruz do Calvário.
Essa é a nossa Páscoa. Celebremos junto a ressurreição de Cristo e a vitória do povo de Deus. Que Deus abençoe a todos e tão logo esperamos encontrar novamente.